Chamo Ronaldo, Alexandria. Estou aqui no momento de um podcast, mas sabe que não vamos chamar de podcast não. É Pod Cristo. Tá? Café com Cristo, aqui esse momento que a gente deu uma pausa aqui no nosso trabalho, nós somos colegas de trabalho e resolvemos aqui meditar e compartilhar com vocês uma mensagem que gostaríamos que vocês dessem a sua opinião, que você simplesmente meditasse, considerasse isso na sua vida, a fim de que isso venha, tanto quanto para nós, venha também surtir como efeito para você de fortalecimento, de renovação, de avivamento de fé, de sustentação de fé, e se de alguma forma isso contribuir para o seu crescimento espiritual, né, você dá aí o seu joinha, seu curtir, e se você também de repente puder e quiser sentir no coração, levado pelo Espírito Santo a compartilhar, para que alguém venha também meditar e tirar disso algum aprendizado, tá ok? Nós estamos aqui, que inclusive a Marília ela vai fazer a leitura novamente de um trecho da Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, que ela vai citar aí, tá ok? Preste atenção. Então, uma boa tarde com Jesus para todos. Fica em Gênesis 2, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto, com certeza você morrerá. Então, como o próprio texto já diz, e a gente é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, trata a respeito da queda. Eu estava conversando com a Marília, agora há pouco, sobre isso, e algo que me chamou a atenção foi o fato de, nessa ocasião, o homem ter perdido o que eu considero, né? Ele perdeu muita coisa, mas a primeira coisa que ele perdeu foi algo de extremo valor, que fez ele perder, consequentemente, perder ali aquela comunhão plena, absoluta que existia com Deus, né? Deles perderem o convívio com Deus e serem até expulsos, haja vista que Deus, de forma alguma, poderia mais comungar com eles da forma que o era, haja vista que o pecado se implantou no próprio homem, né? E que me chamou a atenção foi a perda da inocência. Perder a inocência, né? E a partir daquele momento, a gente vai usar um ditado aí popular que cabe: a maionese desandou, né? Passaram a conhecer na verdade, o próprio Deus não queria que eles continuassem vendo a inocência, essa é a verdade. A inocência do mundo, né? No momento que eles, quando o Senhor falou para ele não comer daquela árvore, ele desobedeceu, né? Que foi a obediência, né? Quando o próprio Deus fala para você não fazer, e você ali faz dentro daquilo que ele te ordenou a você não fazer, eu acredito também que Adão também pagou um alto preço também por causa da desobediência, né? Foi consequência, né? Perdeu a inocência logo por causa da desobediência dele, porque se ele obedecesse a Deus, quando Eva ofereceu o fruto a ele, né? Induzido ali pela serpente, ele poderia ter ouvido a voz, lembrar da voz de Deus e não aceitar, entendeu? Mas a curiosidade foi mais forte do que ele, entendeu? E isso não é diferente das nossas vidas, não. Muitas das vezes Deus, aquilo que a gente não pode fazer, te dá muitas das vezes curiosidade para você fazer, e aí é que está o erro, aí é que está muitas das vezes as consequências que muitas das vezes nós acarretamos em nossas vidas,
né, no nosso dia a dia. É aquilo que você não pode fazer. Isso eu não posso fazer. Que isso se repete na humanidade até os dias de hoje, né? Também na igreja, isso que nós acabamos de ler, esse trecho, foi o que aconteceu com Adão e Eva quando eles estavam na presença de Deus, lá no jardim do Éden. E isso se repete muitas das vezes nos dias de hoje dentro da igreja. Às vezes a pessoa está na igreja, né, ela vem para a igreja, ela se liberta, ela se converte, ela se batiza, ela se envolve com as coisas de Deus, é batizada no Espírito Santo, passa a ter uma comunhão plena com Deus através do Espírito Santo, levando uma vida ali dedicada, de obediência a Deus no seu dia a dia. Mas em dado momento, Satanás começa a fazer a pessoa desviar o olhar, ela já passa a ver as coisas erradas que acontecem Já dentro da igreja. A semente ali do mal, né? Exatamente, já começa a fazer ela perder aquela inocência, aquela pureza no olhar que ela tinha a respeito do homem de Deus, aquela inocência e pureza que ela olhava os diáconos, os presbíteros, os outros irmãos, né? Tem pessoas que hoje estão com a sua vida arruinadas, assim como foi arruinada a vida de Adão e Eva, porque logo em seguida que eles foram expulsos, né? A consequência mais grave que podemos notar foi na sua própria família, um irmão matando o outro por inveja, né? E hoje isso se repete dentro das igrejas, né? O diabo faz a pessoa desviar o olhar de Deus, ver, né, coisas que não é, ver coisas deturpadas, distorcidas. O diabo começa a distorcer as coisas e a pessoa começa a perder a inocência. E à medida que ela vai perdendo a inocência, ela vai perdendo